Bom, e agora, para essa segunda parte do programa, nós vamos receber o cartunista e agora escritor Adão Iturrus Garay, falando direto da Argentina. Olá, Adão, tudo bom? Oi, Sinara, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo Tá falando de certo. onde mesmo? Qual cidade que você mora mesmo, Adão? Eu moro numa cidade ao lado de Córdoba, eu estou nos arredores de Córdoba. Enfim, Quantos tô- anos já? eu estou na Argentina faz 15 anos já, mas morei em Buenos Aires, Patagônia e Uruguai também, e agora Córdoba. Agora me estabeleci aqui, né? Ah, Você já se considera um migrante, não? sou, né? Mas o bom de migrar para a Argentina é porque você está meio do lado do Brasil, né? Quer dizer, agora na pandemia complicou um pouco mais, mas enfim, você tá, é como tá de um estado para o outro, né? Então essa é a Uhum. vantagem, né? Porque se eu tivesse migrado para a Europa, Estados Unidos, outros lugares, aí isso é mais complicado você ir e voltar, né? Sim. E você já tem poucos parentes no Brasil, na verdade, né? Tem os parentes bolsonaristas, esses não contam, mas tá, não, tenho. Na verdade, meu pai morreu, a minha mãe está viva, eu tenho lá umas tias, uns primos e tal, né? Uhum. E tem um pouco de família ainda, assim. Ô, Adão, me diz uma coisa, e você briga muito com os argentinos por causa de futebol? Não, nada. Eles, na verdade, assim, eu acho que o argentino trata o brasileiro melhor do que o contrário, porque tem aquela coisa do brasileiro, eu sei de argentino que já jogaram dentro de uma lata de lixo lá em São Paulo e tal, né? O brasileiro é muito querido aqui e a relação deles com o futebol é o seguinte: eles gostam tanto do nosso futebol, gostavam, porque o nosso futebol hoje não é aquela coisa, né? Eles gostam tanto porque eles preferem uma final com a gente, porque ganhar do Brasil é como sempre, Doce. o gosto é muito melhor, né? Uhum. Entendeu? Sim. Não, não discuto nada, imagina. Eu tenho uma tese de que o problema entre brasileiro e argentino, na verdade, é entre brasileiro e argentino. Porque entre as brasileiras e os argentinos eu não vejo tanto problema assim, não. Pelo contrário. Olha, eu nos anos que eu estou aqui, eu posso falar, digamos assim, de cátedra, assim que se diz, né? Porque essa Uhum. coisa de, esse vinho é melhor aqui no Uruguai, a carne, não sei o que, eu sei o que é melhor na Argentina, o que não é tão legal no Uruguai, o que é legal no Brasil, essas coisas e tal. Mas assim, eu sempre fui muito bem tratado pelos argentinos. Então, por isso que, ah, na verdade, eu fico meio puto às vezes quando vejo nego falando mal, alguma coisa assim, né? E sem falar também que é um baita parceiro comercial, né? Uhum. Então, né? Então não tem nenhuma reclamação. Você adora aí, né? Você já virou fã de alfajor? Eu sempre falo que eu sou a única pessoa do mundo que detesta alfajor. Não gosto É, de jeito nenhum. o alfajor, na verdade, é aquela coisa, é doce, bastante doce, né, eu não como muito alfajor, né? Tem uma coisa que aqui que eu como muito, que é um troço chama mantecol, que é amendoim, uma espécie é uma coisa de amendoim e tal. Não sei qual seria o relativo no Brasil, né? Mas Uhum. eu me tornei fã de algumas coisas da Argentina, como vinho e carne, o que não é muito difícil, né? Mas Cinema. o cinema, mas eu não sou um grande assim frequentador de cinema e tal. Assim, se for assim, não gosto de comparar essas coisas, né? Mas assim, os argentinos têm uma indústria, uma coisa eles fazem muito bem o cinema de entretenimento, assim, né? Coisa que o cinema do Brasil é diferente e tal, né? Então Uhum. tem, sei lá, gosto muito do país, sim. Olha só, você, depois de anos como cartunista, você começou a fazer uns textos e distribuir por e-mail um correio elegante com memórias suas da época que você morou na França, né? E o Adão, gente, está lançando agora um livro com essas histórias. Tem a capa do livro aí, né, Gui?
Paris por um Triz, do Adão Iturrusgaray, que está saindo pela Zarabatana. Eu peguei o livro aqui para ler, já tinha acompanhado a saga do Adão, do jovem Adão, digamos assim, que ele tinha 25 anos, quando foi morar em Paris. E é muito engraçado, gente, é muito engraçado. É mais ou menos assim, a atrapalhada vida amorosa de Adão Iturrusgaray em Paris. Mais ou menos isso, não é por aí, Adão? É por aí, eu saí do Brasil, né, com um sonho, uma coisa na cabeça. Eu vou para a França, eu quero o Angeli. Encontrei o Angeli em São Paulo antes de ir embora para Paris. Ele falou assim, né, profetizou, né, disse Adão, colocou a mão no meu ombro e disse assim: Adão, você vai se transformar em um superstar do quadrinho francês e tal. Eu não vou contar o que aconteceu no final para não, né, spoiler e tal, né, mas eu fui com esse sonho. Eu gosto muito do quadrinho, a cultura francesa, principalmente o quadrinho, né? Uhum. Assim, meu trabalho tem a ver com o trabalho de lá, então, na verdade, essa ida para a França, sabe, quer dizer, eu não pretendia ir para os Estados Unidos, Londres, essas coisas, então Paris era um destino e tal. E, bom, e foi uma época, assim, foi uma coisa muito rica. Eu vivi, eu acho, 8, 9 meses lá e parece que foram 20 anos, assim, porque eu fiz um mergulho na sociedade francesa, né? Foi um mergulho e essa história toda eu conto no livro, né? Uhum. Adão, eu acho que essa história de querer morar fora, ter o sonho de passar um tempo fora, é muito da nossa geração, né? Eu não detecto hoje em dia as pessoas com esse sonho tão forte de morar fora. Você não acha? Eu acho que talvez porque é mais fácil, viu, ensinar. Porque eu vou te dizer assim, eu na minha época eu era filho de professora, meu pai tinha ido embora, então eu era filho de uma professora do estado. Eu não tinha nenhuma possibilidade assim de ir para fora. Ir para fora era uma coisa assim, ir para fora. Eu odiava meus colegas da faculdade que diziam: fui passar o fim de semana em Nova York, sabe? Dá vontade de bater, cara. Eu tinha muita inveja disso, né? Então, depois, enfim, eu só consegui fazer. Aos 23 anos de idade, eu consegui juntar um dinheiro, aos poucos, 2 anos juntando dinheiro para poder viajar. Porque naquela época, viajar de avião era mais difícil ainda. Bom, Sim. agora está voltando a ser difícil, mas enfim, naquela época viajar de avião era uma coisa. Você vai lá no escritório da Varig e fica 5 horas sentado, ficava 5 horas sentado numa cadeira, ganhava um voucher, ganhava, sei lá, um pacote de doces e não sei o quê, e depois o avião com banquete, as coisas. Viajar era uma coisa para rico mesmo. Então, Uhum. não sei, talvez a internet tenha transformado o mundo em uma coisa menor, né? E talvez por É. isso as pessoas não tenham mais tanta vontade de, assim, quer dizer, na minha época era um sonho mesmo. Eu via qualquer cara que fosse da Europa, ou americano, inglês, de fora, eu ficava olhando. Nossa, que esse cara, que mora lá, caramba, ele é branco pra cacete. Bom, você fica, sabe, eu tinha essa coisa, esse fetiche, né? Aham. A gente ficava. Eu também morei, né? Morei fora, morei na Espanha quando estava mais ou menos um pouco. Eu tinha 29 quando eu morei na Espanha. E era um sonho que eu tinha desde criança, né? Desde criança. O Adão foi para a Espanha ou para a França de lã Chile, eu fui ainda com uma que ainda era mais barata, que era do Uruguai, a Pluna. Eu Ah, fui de Pluna. Pluna. A Pluna acabou quando eu morei no Uruguai. Quando eu saí do Uruguai, a Pluna acabou. Foi uma tentativa de fazer uma estatal lá, mas claro, não. O Uruguai são poucos uruguaios. A quantidade de uruguaios não dá para encher um Boeing, entendeu? Mas, nossa, foi ótimo, foi Ah, tranquilíssimo o voo da Pluna. E a gente ficava acalentando de fato esse sonho, né? De morar fora, Não era só viajar, né, Adão? Não era só vir conhecer. Você queria ficar um tempo lá mochilando, conhecendo a Europa. De certa maneira, eu acho que para a nossa geração era uma espécie de pós-graduação, né? Eu fui estudar, mas rapidamente não terminei meu curso e o que eu ganhei de bagagem foi mesmo indo em biblioteca, futucando os livros. A vida acadêmica não foi tão não, fascinante mas quanto.
Eu acho que a vida acadêmica para a gente, principalmente para o nosso ramo, digamos assim, a vida acadêmica está no ar, né? Não está ali no livro ou na biblioteca, ela na academia, digamos, ela está no ar. Quer dizer, eu fui para a França com uma matrícula da Sorbonne, uma pré-matrícula de francês. Chegando lá, eu fui lá, tomei um choque, um balde de água fria, porque a inscrição na Sorbonne era metade do dinheiro que eu tinha para ficar lá. Aí eu consegui matricular numa escola de francês chamada Sans Frontières, que era para asiáticos que Uhum. vinham. Eles ajudavam os asiáticos a se estabelecerem na França, imagina. Então eu estava lá no meio brasileiro com chineses, né? E era baratíssimo, sabe? Diziam até que a escola era um esquema para trazer imigrantes, tal, não sei, mas enfim, eu estava lá. Mas assim, o mais importante para mim foi estar lá, ver as coisas, ver Paris, ver os prédios, conhecer os franceses, sabe, poder comprar revista na banca, cinema e todas essas coisas, a TV e tal. Isso é sempre. Olha, quando eu viajo para um país, eu odeio viagem turística, entendeu? Eu gosto de Uhum. estar num lugar e tentar ficar no ponto de vista do morador, assim, me sentir como se fosse de lá mesmo. Uma viagem cultural e não turística, né? Eu acho também que tem viagens que são de férias e tá só a fim de ficar na praia, de perna para o ar, mas tem viagens que você tá a fim de voltar com algumas informações novas, né? A gente teve antes da pandemia no Uruguai para uma viagem cultural, é totalmente diferente, né? Claro, claro, assim, eu não gosto muito de viajar para praia, eu cresci em praias, então se alguém me fala ir para Cancún, essas coisas, eu já, assim, praia, praia, água azul, areia, que isso? Não tem nada para fazer aqui, sol, eu odeio sol, né, sabe? Eu morei no Rio de Janeiro um tempo, pô, aprendi a surfar, comprei um longboard, mas o meu barato era ir para praia à tardinha, assim, eu Uhum. ia 6, 6:30 da tarde, me ia pro Arpoador, que era a minha preferida ali, ficava ali, pedia minha cerveja, entrava no mar. Adoro o mar, mas pegar um avião, atravessar o continente para ir para uma praia, que isso? É algo, sei lá, não sei. É como, sei lá, pegar um avião, ir para outro continente para comprar um pacote de açúcar, entendeu? Sabe? Não, não é. Uhum. E você, como eu, foi morar fora nos anos 90, na época que o Fernando Henrique era presidente, né? E a gente, mesmo com os problemas que tinha o Fernando Henrique, é, é que a gente tinha um orgulhozinho de ser brasileiro nessa época, né? E depois, eu acho que com o Lula, aquela história toda de o melhor do Brasil é o brasileiro, que deu uma levantada na autoestima, eu me lembro de estar fora com muito orgulho de ser brasileiro. E o Bolsonaro, ele nos dá uma certa vergonha de ser brasileiro fora do Brasil, não é? Olha, sim, quando eu fui para a França, o Brasil meio que não existia, né? Porque isso foi em 1990. O Brasil era. Você acha, chega lá na França e se você é brasileiro, nossa, todo mundo vai querer ficar, todas as atenções vão ser colocadas para mim. Não, nada, o Brasil não tinha nem, nunca saía na primeira página de um jornal. Eu fui na época do Collor de Mello, eles às vezes faziam uma piadinha, porque o Collor era meio um delinquente, né, como é esse cara aí, né, e daí, Uhum. e, e aí quando eu voltei para a França, isso foi em 2000 aí na época do Lula, aí sim o Brasil começou a crescer muito e o Brasil começou a ser muito bem visto lá. Exato. Eu tinha um amigo lá que é um cardiologista e nós estávamos lá, olha só que história chique, caminhando nos Alpes franceses, né, em Chamonix. E ele me falou uma coisa interessante, o cara era um puta cardiologista, assim, fodástico e tal. Falou, olha, o Brasil, tô vendo que o Brasil está se dando muito bem, mas espero que o Lula não faça isso de querer dividir o dinheiro com todo mundo. Tá? O que ele tem que fazer é mover essa economia toda e para aí ficar rico e aí distribuir, né? Mais ou menos foi um pouco. E, bom, e nesse ponto aí o Brasil teve essa subida aí toda, teve esses dois governos, aí na Dilma começou a dar uma derretida aí, e hoje virou uma piada. Eu acho que as pessoas olham para a gente com uma certa pena, né, na verdade. Eu não tenho vergonha de ser brasileiro, entendeu? Uhum. Sim, eu não votei nesse cara, nunca apoiei, entendeu?
talvez quando eu fosse jovem, eu amadureci nesse sentido, talvez quando fosse jovem eu sentiria vergonha só pelo fato de ser brasileiro, por causa disso. Não, eu sou brasileiro, mas tô cagando pra esse governo. Não é que nem o americano que não é trumpista, né? Sabe? Tem o Uhum. Brasil, né? Hoje o Brasil virou. Olha, eu fui para a Espanha um ano atrás, quando o Bolsonaro tinha entrado no governo, né? E na Sim. Espanha tem muito fascista, essas coisas, sabe? Tem um movimento lá desses nacionalistas, toda uma coisa meio fascista e tal. E eu lembro que eu estava com um monte de desenhista lá num bar em Madrid, e eles falando um pouco do fascismo lá da Espanha, e fazendo piada que os fascistas eles colocam coleirinha com a bandeira da Espanha nos cachorros, né? Eles falando do mau gosto disso, né? E, e quando eu vi assim, eles sentiam nos meus olhos que eu queria falar alguma coisa do Bolsonaro, e eles me olhavam com uma coisa do tipo, para eles parece ficção científica, entendeu? Então não, a gente não pode nem falar sobre isso, porque a gente elegeu é o pior presidente do mundo, é o maior lixo que possa. Você pensa nos fascistas que foram eleitos, Trump, por exemplo, Trump pelo menos sabe falar, entendeu? Pelo menos teve lá sua fortuna, sabe falar, é um grande empresário. Esse aí não sabe, cara, não sabe, não serve para nada. Então, é como que o Brasil se transformou num universo paralelo, né? Então nem valia a pena entrar no assunto de Bolsonaro, porque, bom, e quando eu fui para a França, foi nessa mesma época, os caras diziam assim: vocês têm o Lula lá, não sei como vocês podem voltar no Bolsonaro, sabe? Bolsonaro. É, enfim. Tristeza. Mas assim, na época que você foi, então, você foi antes de mim, né? Eu fui já na época do Fernando Henrique. Nessa época do Collor, a gente sentia muita vontade de ir embora, e eu acho que isso está se repetindo com o Bolsonaro, essa vontade de ir embora, né? Diante, por exemplo, você já está morando fora, né? Mas diante da possibilidade que a gente não pode descartar, né? Não podemos descartar a possibilidade desse imbecil ser reeleito. Então, É, assim, a primeira coisa que a gente pensa é: eu não vou ficar aqui, não é? pois é. O lance é o seguinte, é porque ah, essa estratégia de fazer um governo de coalizão foi a melhor coisa, porque se o PT fosse ali puro, esquerda pura, Você não fala ganha, com o Alckmin, né? não ganha mesmo, porque mesmo com o chuchuzão ali atrás, entendeu? Tá ali o chuchuzão mostrando atrás, ó, o cara mais de direita, o mercado, toda essa coisa. Mesmo esse cara, olha, o Bolsonaro tá bem, né? Enfim. Se não fosse essa estratégia, ele seria reeleito. Agora, se for reeleito, eu não sei o que vai ser. Porque o Bolsonaro é assim, ele é fascista, a gente sabe que ele é um fascista. Não é Uhum. um governo fascista, mas ele tem uma mentalidade fascista, e a sorte nossa é que ele é burro. Porque ele é burro mesmo, né? A gente sabe que ele é um cara limitado. Porque se ele fosse inteligente. Cara, se o Bolsonaro fosse minimamente inteligente, ele ganharia do Lula no primeiro turno. Ele, E para de será? falar palavrão, para de falar palavrão, para de, sabe, vai, visita um hospital que tem doente, gente morrendo de Covid, vai ver uma família, faz um teatrinho de merda, sabe, tá entendendo? Eu não sei, depois que o Lula falou assim, ó, quando o Lula estava preso, eu também achava o Bolsonaro burro, viu? Mas depois que o Lula falou assim, cuidado com esse negócio de achar Bolsonaro burro, gente burra não chega à presidência da República. Eu fiquei mais esperta em relação a essa burrice dele, sabe? Você sabe, Adão, eu estava aqui pesquisando e vendo que nos Estados Unidos eles estão aprovando leis contra a ideologia de gênero nas escolas. Ah, Parece que os Estados Unidos estão repetindo o Brasil. Não é o claro. contrário, não é o Brasil que está repetindo. Parece que os Estados Unidos, a extrema-direita aprendeu com o Bolsonaro, sabe? Isso me assusta pra caramba. É triste, tu vê na França agora, né? Na França tá lá a filha do Le Pen, na época que eu fui morar na França, o pai dela, o Jean-Marie Le Pen, era o terror dos imigrantes, né? Então, Sim. tá lá essa mulher, mas pior que tem um outro cara que é de extrema direita, um escritor, eu não sabia disso, né? E pior que esse cara de extrema direita tá ali também, com suas porcentagenzinhas e tal. O mundo, na verdade, o que está acontecendo, eu acho, Sinara, é meio que eu sempre achei, eu nunca dei crédito ao ser humano, cara. O ser humano está se cavando a própria tumba, né? Não vejo outra
coisa. Assim, essa coisa da pandemia e tudo foi só um trailer do que aí vem, entendeu? Tem uma guerra agora, uma guerra que completamente fora do tempo e do espaço, entendeu? Como é que pode alguém, uma guerra agora, nesse momento, entendeu? Sabe? Eu assim, as pessoas, os jovens não estão interessados em política, em bem-estar, o ser humano é egoísta, sabe? Nós somos os únicos seres do planeta que só somos maus, né? Então, não vejo. Você desconfiava que tinha tanta gente ruim no Brasil? 30% da população continuam com Bolsonaro. Eu duvido muito do caráter e da bondade dessas pessoas. Olha, eu vou te falar uma coisa. Sempre quando fala assim, eu morei na França, sempre fala, morei na França, os franceses, não sei o quê, não sei, discriminam, não sei o que. Olha, eu já fui discriminado no Brasil. Eu já, quando eu morava em Higienópolis, em São Paulo, que era um bairro classe média alta e tal, eu lembro que uma vez sentei num bar lá, que tinha uma amiga, sentei com ela estava na mesa de um cara que era um puta metidão lá, o cara olhou para ela e pediu para sair da mesa. Você tá entendendo? Quer dizer, o Brasil, sabe, eu reconheço o brasileiro aqui, ó, ele é muito diferente do argentino. Não estou dizendo que o argentino é melhor, mas em um certo sentido, a classe média alta brasileira é visivelmente muito mais escrota, entendeu? Nessa coisa de tratar o funcionário, a caixa do supermercado com lixo, entendeu? Eu vi uma vez na Patagônia, lá uma cliente foi falar alguma coisa para a caixa do supermercado, a caixa do supermercado, vem cá, você está querendo tirar uma de mim? Mas destruiu a mulher, entendeu? Se faz isso no Brasil, ela é demitida, entendeu? Tratam como lixo as pessoas. E dá para ver nas pessoas caminhando. Eu lembro que no aeroporto, quando eu fui para o Brasil essa última vez para lançar o livro, eu via quem era brasileiro, pelo gestual, pela forma de se mover. O brasileiro olha para todos os lados. A Argentina não, a Argentina é aquela coisa meio europeia, de não dá bola para você, seguir reto sem olhar para os lados, né? Uhum. E também dessa forma de tratar garçom e tudo como se fosse uma raça inferior, né? Sabe, essa coisa do melhor do Brasil é o brasileiro é quase tão verdadeira quanto eu vou pôr só a cabecinha, entendeu? Ai, tem muita gente boa aqui, né? Principalmente as pessoas mais simples, essa é a verdade. Eu acho que a pessoa, quanto mais tem dinheiro aqui no Brasil, mais escrota fica, né? Infelizmente. Você sabe que existe um manual para ser, nos Estados Unidos, um curso para ser mendigo. Parece uma piada, mas existe. Você entra no site lá, ele ensina como mendigar. Que louco, né? Porque você pode ganhar uma boa grana mendigando muito mais que sendo professor, digamos, né? Que horror. Carreira, né? Aí, o primeiro item, primeiro ensinamento para ser um mendigo jamais vá mendigar em bairro nobre. Eles não dão nenhum dinheiro lá. Nossa, verdade, hein? É mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Voltando ao teu livro, uma coisa que me intrigou aqui, lendo trechos, ainda não li todo do teu livro, foi o fato de você lembrar de tanta coisa. Como é que você fazia? Você tinha anotações ou você saiu puxando da memória tudo? Olha, muita coisa eu saí, a maioria puxando a memória. Por sorte, eu tenho uma memória para coisas antigas muito boas. Para coisas recentes, não. Eu sou capaz de... Eu devo ter aqueles distúrbio de atenção e tal. Eu faço 30 vezes a mesma coisa ao mesmo tempo e esqueço o que eu fiz há 5 minutos. Mas o que eu fiz há uma década ou duas, não esqueço nada. Mas eu tinha muitos bloquinhos de anotação, né? Uhum. Então, mas eu ia puxando muito da memória, muito, muito, muito. E as cenas vêm e como se, sabe... Eu lembro de quando... Do jardim de infância, quando eu fiz xixi na primeira aula, entendeu? Assim, chorei e tal, blá, blá, blá. Enfim, eu lembro muito dessas coisas. E aconteceu uma coisa muito louca. Eu perdi um lote de fotos da época da França que foi assim, um duelo terrível. Como chama duelo em português? Assim, uma tristeza, um pesar. É terrível ter perdido isso, porque eu queria ter colocado o livro, tem um álbum de fotos coloridas. Porra. Eu lembrava das fotos que tinha ali, que seriam ótimas para ilustrar o livro, e foram perdidas. E aí, aí acabei não colocando essas fotos. E de repente eu fui ver agora a minha mãe nessa turnê que eu fiz no Brasil.
para lançar o livro há pouco tempo, passei por Porto Alegre para ver minha mãe. E a minha mãe me trouxe um envelope com fotos que eu mandava para ela e escrevia atrás. Que demais! Cara, eu não acreditei. E o pior é que, assim, eu estava vendo o que eu escrevi atrás, era uma amiga minha, quando eu mandei para minha amiga e tal, lá de Porto Alegre, eu falei, cara, que o mais doido disso aí, Adão, que tu não muda a tua forma de redatar as coisas, porque geralmente o escritor muda, quando você escreve para um amigo ou para um parente, você muda o interlocutor e você muda o discurso, né? E eu não, eu escrevi para minha mãe como se eu estivesse escrevendo para amiga, olha só, essa aqui é uma amiga minha, ó, os peitinhos dela são legais. Tenho vergonha, até apaguei isso ali Mas, cara, eu fiquei muito emocionado com essas fotos, porque encontrei uma foto minha na banheira, em um bistrô francês, e foi incrível. Recuperou, ajudou, né, a recuperar a memória. Mas, assim, a memória, minha memória é ótima, assim, fui puxando muita coisa da memória, e fui anotando muito, fui criando um arquivo na nuvem de coisas que eu ia lembrando e depois. Olha, foram 2 anos, você acompanhou um pouco do Correio, 2 anos escrevendo semanalmente, e eu me preparei muito para começar, porque eu sabia, se eu começar a escrever sobre isso, eu não vou parar, né? E foi um puta projeto, porque, na verdade, eu contei uma das experiências mais fascinantes da minha vida, mais importantes, que foi podido cumprir esse sonho aos 25 anos de idade. Era uma coisa possível para gente de classe média e média baixa, né? Hoje em dia, eu me lembro de ter vivido com $500 por mês, acho que ninguém nem vive mais com isso, né? Não, é porque Olha, eu lembro que quando eu fui em Paris, agora em 2017, voltei para lá, eu fiquei no mesmo bairro que eu morei lá, um bairro que eu passei nessa época, nos anos 90, início dos 90. Na época que eu morei nos anos 90, era um bairro de bagaceira, assim, os brasileiros, tudo juntado no apartamento. Agora eu fui lá, fiquei hospedado naquele mesmo bairro, né, onde morava a Paloma Varone, que é uma jornalista lá, né? Sei a Paloma, minha amiga querida. Fiquei no apartamento dela. Esse bairro hoje é um bairro, porra, né? É chique. Ou seja, essa coisa, por exemplo, assim, se chama gentrificação, é isso, né? Você vê a Vila Madalena lá nos anos 90, quando fui morar em São Paulo, a Vila Madalena era um lugar de artista, hippie, baratinho. Então, hoje você vai na Vila Madalena, você não reconhece. Isso aconteceu Era muito mais barato morar em Paris. Os parisienses eles têm que sair de Paris. Todos os meus amigos dessa época, que eu mantenho até hoje, eles estão querendo sair, porque, né? Porque também você fica mais velho, né? Isso quer. Não, e o Airbnb causou essa gentrificação de forma acelerada, né? Porque como o Airbnb aluga para turistas esses apartamentos bem centrais, ninguém das cidades consegue mais morar lá, né? Terrível, né? Mas isso é o mercado se autorregula, quá, né? Uhum. Papo furado, né? Por que você resolveu contar essas histórias? Já é uma coisa assim de autobiografia? Você não se acha muito novo para fazer autobiografia? Eu me lembro do Dalí, Salvador Dalí, que lançou uma autobiografia aos 36, né? E obviamente as pessoas ficaram, que é isso? Que cara de pau! Eu prefiro fazer isso do que se for para fazer memórias póstumas, eu não vou poder fazer, né? Mas antes de escrever, sabe que eu demorei assim 2 décadas para ter coragem para escrever. Uma vez eu encontrei o Jaguar no 2002 em São Paulo e o Jaguar escreve, né? O Jaguar escreve, tem os livros e desenha também. Eu falei, pô, Jaguar, como é que é esse negócio de escrever? Como eu faço? Queria, mas não consigo. E ele falou, não, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, eu demorei muito tempo para ter coragem e foi há uns 3 anos atrás que eu comecei o Correio Elegante e comecei contando as histórias de infância. Contei todas as minhas histórias de infância, primeira viagem a São Paulo, para o Nordeste, Rio de Janeiro, depois uma para Nova York, e aí a coisa foi ganhando peso, o texto foi melhorando, né? Uhum. E aí até chegar em Paris, e tem uma pessoa que foi importante nesse projeto de Paris, que foi a revisora, a editora, que é a Angélica de Barros, que é uma escritora que me ajudou muito a dar uma
uma limpada no texto e o texto ficar com mais ritmo e tal. Mas assim, eu Eu nunca. achei que tá bem gostoso. A gente começa e não dá vontade de parar, viu, gente? Tá bem gostoso Claro, o a livro. ideia assim, que não seja chato. Por exemplo, o livro é o seguinte: você, no primeiro capítulo, você já decide se quer continuar ou não, né? Porque se o livro começa sabe, que nem aquele carro frio que não arranca, aí você enche o saco também, né? E, Exato. e também nessa coisa de escrever, é uma experiência que eu vou te dizer assim, você sabe, né? Há uns 5 anos antes de começar a escrever, eu comecei a pintar quadros, como esse aqui que está atrás, por exemplo, que é uma coisa diferente do cartoon que eu sempre fiz, né? Sim. Então eu nunca imaginei que pintar pudesse ser legal e escrever também pudesse ser legal. Ah, pintar essas coisas, então, esses rabiscos, essas merdas, tal. Ah, escrever, só letrinha e tal. Sempre pensei que fosse, sabe, eu sempre fui meio assim, quadrinho, pronto. Sabe? Mas tudo é legal. Na verdade, está sendo tão bom para mim como profissional, porque eu abri, assim, sabe? É uma coisa de experimentar e, de repente, não ficar preso a um estilo, Sim. sabe? Inclusive, essa abertura tem uma coisa ainda que não posso. Um projeto aí, ainda com uma editora, que vai sair um livrão que engloba tudo isso. Uma coisa assim que eu estou muito feliz, mas não posso contar detalhes. Podia virar uma série, né? Suas peripécias em Paris. Pois é, isso aí é um projeto. Inclusive, já tem um cara Olha aqui na aí. Argentina que vai traduzir para o espanhol, né, o livro. Uhum. E traduzido para o espanhol, tem uma tradutora francesa que traduz do espanhol para o francês lá na França, né? Então, Uhum. a partir daí, não sei. Eu tenho amigas, as amigas que na verdade aparecem no livro, né, que são amigas até hoje. Uma trabalha numa grande editora francesa, então vou mandar o livro para eles e tal, né? E, É muito enfim, engraçado, né? As histórias são muito engraçadas. Assim, tem bastante sexo, né? É um rapaz jovem com os hormônios a toda em Paris, e eu vejo que você chegou muito interessado nas francesas, né? Você não teme que digam que o livro é machista ou qualquer coisa do gênero? não, não me preocupo mais com essas coisas, entendeu? Meu texto ele jamais ele é. Não acredito que esse livro não tenha esse cuidado assim. Tem alguns cuidados eu tive com ele, mas esse cuidado para contar o que um jovem está fazendo lá. Eu sou um personagem com 25 anos e tô com. Tudo irônico, digamos assim, né? De Sim. uma maneira. De maneira nenhuma eu diminuo um africano, ou uma francesa, ou a mulher e tudo. É uma coisa que estamos todo mundo aí nesse circo para se divertir, né? A ideia era fazer um livro. Até porque o final do livro também ele tem tudo para ser triste, mas o final do livro é um grande recomeço, é um final Não, com. não conta o final para a Não, galera, não conta. não, eu não vou contar aquela parte lá que um gorila no, no, no zoológico de Paris me sodomizou e tal. Não, mas, enfim, não, essa parte não, nem imagino que alguém possa se sentir ofendido com esse tipo de coisa. E as meninas, qual foi a reação das meninas que você descreve elas, né? Todas as meninas que você conheceu lá na época, né? Uma você diz que é ninfomaníaca, a outra você sofre uma decepção porque ela acaba indo embora com outra garota. Os seus amigos que você ficou hospedado, a moça que parece uma bruxa. Ah, Qual foi a reação deles ao ler o livro? Ou eles olha, não tiveram acesso ainda? teve o Alberto, o Alberto foi o primeiro que me hospedou, um gaúcho que morreu, infelizmente, precocemente. Ah, Tem o Alain e a Valéria, que são hoje em dia, o Alain é francês, a Valéria é brasileira, eles moram em Florianópolis, né? E eles me cederam um apartamento maravilhoso deles logo que eu cheguei. E depois teve a menina, essas meninas francesas eu misturei um pouco as três, entendeu? Eram três que eu conheci no restaurante universitário. E eu misturei um pouco elas e troquei o nome, obviamente, mas eu mandei os episódios traduzidos para o francês e deram risada e tal, né?
E sou de duas, uma desapareceu, né? A ninfomaníaca eu nunca mais vi e tal. E essas duas eu sou amigo delas. Uma casou, a outra é professora de piano. E isso é o mais lindo de tudo, entendeu, Sinara? A Sim. amizade, acho que o bom da vida é você estar perto das pessoas que você gosta. E a amizade pode algo que pode perdurar por décadas, você sabe? Eu conheci essas minas aí em 1990, em 1991 foi embora. Depois nunca mais vi, morei em São Paulo, blá, 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 depois fui morar no Rio. De repente, 2003, que aí eu comecei a ficar conhecido no Brasil, lá por 1996. De repente, eu recebo um e-mail assim, em inglês, Do you remember me? E era de uma dessas amigas, caralho, e de repente Mas... pô, eu quero voltar, e de repente eu estava na França, voltei para rever tudo 10 anos depois, sabe? Isso é o mais lindo de tudo. E vai ter igual o homem e uma mulher 10 anos depois. Adão em Paris 10 anos depois. Lembra desse filme clássico? O homem e a mulher, eles fizeram 20 anos depois. Ah, O não, Jean, não, não, não. Jean-Louis Trintignant, esse é um clássico dos anos 60. Depois eles fazem o homem e a mulher 20 anos depois, vai ser igual o seu livro. Adão, mudando um pouco de assunto, eu tenho visto muitas notícias na mídia brasileira sobre trisal. Trisal, o que seria? Três pessoas casadas, né? Mas me incomodou um pouco o fato desses tais trisais são sempre duas mulheres e um cara. Aí eu falei, peraí, isso é trisal ou é bigamia? Por que nunca tem dois caras e uma menina? Aí o pessoal fala, só no gibi do Adão, só a Aline que tem uma mulher com dois caras. Tem o quadrinho da Aline, vamos botar aqui o quadrinho da Aline, olha só. A Aline tem Otto e Pedro, um amante e um subamante. O que é um subamante? Serve para atrair o meu amante. Ou seja, a Aline era, sim, uma pessoa bem mais evoluída do que, na minha opinião, esses trisais que sempre são duas mulheres e um cara. A Aline, você criou ela quando? Em que época foi? Foi em 1993, logo que eu mudei para São Paulo, e ela começou a se publicar em 1996 na Folha, quando veio a Cor Total. É, foi inspirada naquele filme lá, Jules e Jean, o filme francês, onde são dois caras e uma mina. E a ideia é que eu acho é bem mais divertido dois caras e uma mina, porque duas mulheres e um cara é o clássico, né, do homem que homem, duas minas, que quer ver as minas se pegando. Eu acho muito mais divertido os dois homens e a mulher, porque tem a coisa, aquele componente homossexual também, né, e do tabu, né, dos dois homens e tal. E a Aline, em várias tiras eu já fiz elas. Agora eu quero ver vocês, vocês dois atuando, porque na verdade aconteceu. Tem um amigo do Brasil que uma vez estava numa dessas de dois caras com uma mina, dois caras com duas minas, eram quatro, e de repente as minas assim: peraí, é só a gente que tem que ficar se pegando e vocês não fazem nada? Agora a gente quer ver vocês dois interagindo. E aí meu amigo interagiu, é verdade, aconteceu, mas claro, tem direito também, né? Não pode Você acha que falar. a Aline, ela foi vanguarda dessas histórias ou hoje em dia, como ela seria vista? Se você lançasse ela hoje, será que teria escândalo? Eu não sei. Não, acho que escândalo não, porque na verdade eu acho que a Aline serviu para essa época, ela não serve mais para hoje, Mas entendeu? está na moda os trisais, ela está na crista da onda. Por isso mesmo, porque aí não tem graça nenhuma, tá na moda. Porque na minha época não estava na moda, era algo, né? Era algo velado, digamos assim, né? Então, sei lá, eu acho que não. Hoje, não sei, realmente não sei te responder se Você não tem impressão que o mundo está mais careta? talvez. Eu acho que, enfim, o humor que a gente fazia no Los Três Amigos, e que se fazia na Folha, em vários outros, na França e tudo, esse humor não pode mais, não dá mais para fazer. Inclusive, quando a Laerte aí
pegou Covid, estava no hospital, inclusive alguém, né, não vou falar quem foi, é uma mina aí que se diz feminista e ativista negra, pegou os quadrinhos antigos do Los Três Amigos, colocou no Twitter e escreveu assim, ó, vocês estão tendo empatia por esse filho da puta aqui, olha o que ele escreve. E pegou lá os desenhos do, sei lá, porque tem lá o leão de chácara com um pinto de 10 metros e uma criancinha em cima do pinto dele, você está entendendo? Coisas desse tipo, né? O que o próprio Laerte já falou publicamente, disse, olha, tem muitas coisas que eu fiz nessa época que eu já não concordo mais. Mas, ele assim, falou para mim que não faria Los Três Amigos hoje. Se fosse hoje, ele não faria. Claro, não, seria complicado fazer Los Três Amigos. Ele não, né? Ela falou que ela, não faria. Eu gosto dele, ele já me liberou. Mas eu tenho me acostumado a dizer ela. Uhum. Pois ela falou aqui que ela não faria Los Três Amigos. Eu perguntei se ela tinha sido, de certa forma, alvo da homofobia. Ela falou que ela foi vítima da própria homofobia naquela época, né? Porque ela não se aceitava como transgênero ou homossexual, né? Você acha que vocês foram um pouco homofóbicos? Vocês nem sabiam que ela era gay ou qualquer coisa assim, né? Não, nós nunca fomos, não. A gente sempre soube que o Laerte, ele transava ali pelos, né, os dois universos, né? Uhum. A gente sempre soube, sempre se brincou sobre isso, inclusive os Los Três Amigos e tal. Mas eu acho que a brincadeira do Los Três Amigos não era nada agressivo, nunca foi, entendeu? Com a coisa gay e tal. Era tão, assim, digamos, tinha essa coisa da chacota que é dessas piadas meio... Piadas, a bicha, sabe? A bicha tal, a bicha, sabe? Essas piadas que sempre se fez, piada de bar, né? Mas nunca de forma agressiva. É diferente você, assim... Eu vou citar o Lula, por exemplo. O Lula pegaram uma vez, quando fala-se da homofobia do Bolsonaro, sempre comparam com aquela coisa que lá em Pelotas ele disse assim, a capital exportadora de viado e tal. Uhum. Eles comparam dizendo, pega isso. E eu acho que não tem nada a ver, não dá para comparar, por exemplo, o Bolsonaro que falou uma vez, eu preferia que meu filho morresse de acidente do que se ele fosse gay. Não dá para comparar isso com uma piada besta. E o próprio Lula evoluiu, né, gente? Não, claro, é diferente. Assim, quer dizer, um chefe de Estado tem que tomar cuidado com as coisas, sempre estão gravando, sempre estão vendo, é que nem jogador de futebol, por isso tapa a boca para ninguém ler os lábios, né? Mas não dá para comparar. Então, eu acho que o nosso tom, é que nem Rock Hudson, né? Bom, a própria Aline, quando eu vejo as tiras antigas da Aline, porra, tem coisa, mas tem coisa para violência contra a mulher, tem todas essas coisas, né? Mas o humor todo era assim, foi mudando. Charlie Hebdo, o próprio anterior Charlie Hebdo, Araquiri, que mostra a mulher cheia de roxo nos olhos, tá entendendo? É que o mundo vai mudando, eu acho que o humor vai mudando. Algumas coisas, né? Eu percebo que te incomoda um pouco o excesso do politicamente correto. Se me incomoda? Não, eu acho que o humor é uma coisa, o humor não é a realidade. O humor assim, o meu ponto de vista, eu sou muito como, sei lá, eu fico vendo aí os comediantes como Dave Chappelle e outros americanos que realmente eles são muito inteligentes, e eles brincam com isso, entendeu? E eu vi o Dave Chappelle falando uma coisa assim, é que, por exemplo, é que nem aquela coisa, brincar, fazer uma piada com câncer, entendeu, sabe? É que, quando acontece com todo mundo, é engraçado. A exceção é quando acontece com você, isso é a maior maluquice do humor, entendeu? Eu acho que dá para fazer piada com tudo, dá, sim, só pode, eu acho que mas, assim, tem gente que não faz bem, entendeu? Mas sei lá, eu acho que dá. Como é que você viu essa história do. Faz piada com estupro, entendeu? Você tá entendendo? Você, na verdade, está sendo como se você fosse. Estivesse transportando aquilo, um personagem que você coloca em você falando, entendeu? Quando você fala em pedofilia e tal, faz a piada lá e tal, você está se colocando como, digamos, um pedófilo e está colocando ele, de uma certa forma, ridicularizando isso. É muito, como se fala muito hoje na moda, várias camadas e tal. Se me incomoda politicamente correto, eu prefiro, assim,
tem temas que eu procuro nem mexer hoje, porque não tem. Eu vou fazer piada de negro, tá entendendo? Quer dizer, Datou, né? Esse tipo de humor, eu acho que datou. você vê o Dave Chappelle é negro. Ele faz piada de negro, mas ele faz de uma forma que ele vira isso do avesso, como que sacaneando o branco, entendeu? Sim. Porque assim, é, o negro se fode pra caralho, entendeu? Você sabe que se você é negro, você vai entrar num banco, você vai entrar numa loja, o negro já vai. Você sabe que você tem muitas mais chances de morrer, de levar um tiro da polícia. Sabe? Tá entendendo? Isso não tem muita graça. Os americanos sabem que é assim, entendeu? Mas Uhum. eu acho que dá para fazer piada, mas assim, só fazer a piada do negro, o picolé de piche, isso não tem muita graça, entendeu? É que nem a É piada da bullying, mulher. né? É mais, eu acho que é bullying, não é humor, né? É meio bullying com as pessoas, né? Brincar com a pessoa que é gorda, brincar com a pessoa que é LGBT, brincar com a pessoa que é negra. Não, não sei, viu? Não parece mais bullying. Aliás, eu queria falar com você sobre um assunto. O que, que você achou da treta Chris Rock e o Will Smith? Eu acho sim. É, assim, eu acho que o Will Smith ter subido no palco e dado um tapa na cara foi a grande cagada dele, entendeu? Isso na minha opinião, sabe? Uhum. Eu- o cara ali, o Chris Rock, ele foi contratado para fazer isso e aquilo ali já é uma tradição na festa de Hollywood pegar os caras. Você vê lá o Rick Gervais pega e chama o Joe Pesci de bebê Yoda, sabe? Por causa do aspecto da feiura dele, digamos assim, né? Isso já é uma tradição aí. Eu não sei o que passou pela cabeça dele, entendeu? Ele falou lá, quer dizer, eu defendo o humorista, entendeu? Por mais que eu acho que a piada dele não seja, sabe? É, enfim, eu não sei, eu acho que tinha alguma outra coisa acontecendo ali, por isso que ele subiu lá. Porra, que na verdade é o seguinte, pô, Hollywood tem toda aquela coisa, Hollywood, porra, a maior indústria cinematográfica do mundo. Você não pode chegar aí subindo no palco e dar um tapão na cara do cara. Isso é, porra. Não é como uma treta de bar, vai lá no bar e dá Mas um tapão. a piada também foi agressiva, né? A agressão verbal também não é uma forma de agressão, né, Adão? Eu, assim, eu fico muito dividida. Para mim, por um lado, eu acho que ele não deveria ter dado tapa, por outro, eu acho que foi bem merecido. Para mim, eu fico assim, eu fico dividida, porque eu achei tão agressiva a fala dele. A moça, ela mostra uma face de sofrimento, sabe? E eu acho assim que o Will Smith, o sangue subiu a cabeça. Isso é humano também, não é? Claro, mas é que tu vê, e pior, assim, é muito estranho porque tem aquela frase que ele fala que é uma frase, você sabe para onde remete, né? Diz assim, nós, por causa de amor, podemos cometer loucuras. Se remete a uma frase até de feminicídio, entendeu? Sabe? É uma coisa. Assim, ah, essa coisa da violência física, entendeu? Que se vê ali para o mundo inteiro mostrar, sabe? O mundo inteiro tá vendo aquele tapão ali, sabe? Talvez nem tenha doído muito, tá? Sabe? Tem outros caras de Hollywood que fizeram muito coisa pior, entendeu? Então lá, sabe? Tá entendendo? Mas eu me coloco também como humorista, né? E a violência física é quando você, não gostei da piada do cara, vou dar um tapão. E se eu tiver uma faca, posso meter a faca no estômago dele. Essa coisa. Isso na minha opinião, entendeu? Se agora deixar ele de castigo 10 anos, toda essa coisa, eu posso dizer, pode ser um exagero, sei lá e tal, porque o outro Einstein lá, ele assediou um monte de mulher, blá blá blá, que em alguns casos tem exageros, porque eu acho que tem exagero também nessa coisa assim, de tipo assim, a mulher foi estuprada. Por exemplo, uma mulher, ela denuncia um cara por ela ser mulher, então isso é verdade. Conheço dois casos de pessoas que se fuderam muito por causa disso, entendeu? Que destruíram vidas, porque não é por causa pelo fato do cara que é homem, porque ela é mulher, porque ele é um bandido e ele, sabe? Eu acho que tem exagero aí. Agora, enfim, eu não. Olha, eu tenho evitado algumas coisas nas redes, porque é nas redes que essas coisas, né? Ontem, né? Esse vulcão aí de coisa. Já aconteceu contigo recentemente alguma acusação desse gênero? Comigo nunca aconteceu, já aconteceu com dois colegas, dois humoristas, um deles foi acusado de assédio sexual, de estupro, e era mentira, o cara era maconheiro, sabe, tudo, blá, blá, blá. Pegaram, as mulheres se juntaram, um jogo,
E o cara quase cometeu suicídio, entendeu? Entrou em depressão, destruiu com a carreira do cara. E um outro caso também, um outro estado, de uma coisa que eu sei que, sabe, comigo nunca aconteceu. E outra coisa, Não, eu estou te perguntando se aconteceu com você de você publicar alguma coisa no Facebook, né? Que eu acho que é onde você gosta mais de publicar, e teve uma ação de gente que foi para lá te acusar de alguma coisa. Ah, esse quadrinho é machista, esse quadrinho já aconteceu isso? Não? já aconteceu. Eu já confesso que algumas vezes eu errei no tom de alguma coisa, tem algumas piadas ruins que eu fiz e tal. Já, algumas eu apaguei pela vez, não, isso aqui não tem nada a ver e tal, blá, 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 blá. Já me aconteceu, mas eu tenho, o que que aconteceu? Eu publico nas 3 redes, eu tô lá no Instagram, no Twitter e no Facebook, é ali que eu coloco as minhas coisas, né? Ah, eu, uma época eu tava muito ali respondendo e papá, vendo a treta e tal, eu vi que isso estava começando a me fazer um pouco mal. Uma época eu comecei assim, bom, você deve passar por isso, por a questão da política, né? Se nada eu sei. Sim, eu hoje posto e fujo. Eu tenho evitado postar política porque, meu, é uma coisa assim. Eu acho um saco. Uma vez eu fiquei puto assim. Eu até escrevi no Facebook, pô, tem amigos que nunca comentam na minha rede, mas aí fala alguma coisa de Lula ou Bolsonaro, aparece. Eu disse, porra, não é que eu queira elogios, mas pelo menos entra aqui de vez em quando para falar de um texto meu, de uma pintura, mas bota Lula ou Bolsonaro, nem vai lá encher o saco. Então, mas já aconteceu, eu já escrevi coisas terríveis, entendeu? Sabe? Na época do folhetinho, imagina, eu fiz uma página saiu do folhetinho, pra você ver como era o humor antes. Era assim, no folhetim, dicas para levar para a cama uma mulher no primeiro encontro. Meu Deus. Isso no folhetim. E na semana seguinte, não satisfeito, eu coloquei dicas para expulsar a mulher da sua cama depois de transar com ela, sabe? E as dicas eram do tipo, deixa ela beber bastante, sabe? Coisa assim que, porra. Hoje seria inconcebível. Não, eu publiquei isso lá no meu blog do UOL, na época dos blogs. Nossa, assim. A quantidade de comentários era. Então, mas a gente amadurece, entendeu? Eu acho que você pode brincar com isso, dá para ela beber, mas se colocando como um personagem de um cara, sabe? Tá entendendo? Viu, Cafajeste? O Dave Chappelle, quando ele fala umas piadas escrotas, ele bate com o microfone na cadeira, como que rindo dele mesmo, e as pessoas rindo de tão, sabe, absurdo. Que ele diz assim, diz mentalmente para as pessoas, cara, não leve a sério isso que eu estou dizendo, entendeu? Adão, você acha que esse governo é um governo bom de fazer piadas ou é um governo ruim? Essa semana a gente teve, né, gente, esse escândalo aí do kit virilidade no Exército, que foi comprado. Primeiro compraram Viagra, depois remédio para calvície e, por último, próteses penianas. Né? O curioso é que inventaram desculpas para os remédios para calvície e de disfunção erétil. Né? O Viagra disseram que era para hipertensão pulmonar, uma doença raríssima que acomete mais mulheres do que homens. Então, assim, não justificava de jeito nenhum terem comprado para o Exército. Quanto às próteses penianas, eles não conseguiram inventar nenhuma desculpa. Conseguiram. Disseram que era para quê? Conseguiram que algumas pessoas que têm câncer de próstata e que têm que fazer uma retirada mais profunda ali, eles perdem a ereção. Então, as próteses seria para essas pessoas verem só. Eles conseguiram para isso. Agora, para o remédio da calvície, eu não sei realmente, né? Quero ver quando tiver a compra das bonecas infláveis, qual será a desculpa, entendeu? Eu acho que uma das coisas, o Bolsonaro deve ter feito uma ou duas coisas boas e uma delas foi destruir com a imagem do Exército, né? Isso foi legal. Outra coisa que eu acho que ele fez bem é destruir a direita, mas o incrível é que não se destrói, né, cara? A direita não foi destruída. Mas o Exército, sim, o Exército foi ridicularizado, né? O Exército, porra, cara, você fica pensando, aquelas puta escola militar, sei lá, aquela grana toda que entra, os lugares são legais pra caralho, e os caras se formam aquelas coisas e viram uns trastes, cara. Trastes, cara. E um cara que foi expulso do Exército,
um delinquente ainda consegue trazer esses milicos todos de volta, assim. Bom, na Argentina, pelo menos, na Argentina tem ainda os caras que curtem o exército e tal, mas esses caras é bem menor a quantidade, e aqui eles resolveram a situação. Né? O nego prenderam todo mundo, os caras se apodreceram na cadeia, blá blá blá, né? Deixa eu botar aqui a charge que o Adão fez para essa história do. Eu não vou colocar a outra que o Facebook, o YouTube vai censurar. Se vocês quiserem, vocês vão lá no Facebook dele e vejam. Eu vou colocar a outra que é mais. Olha aí, olha aí. Olha aí. Forças Armadas apresentam o novo desenho da bandeira. E aí a Pfizer. O pessoal ficou tirando onda, dizendo que quando a Pfizer mandou e-mail para a compra de vacinas, eles não responderam, mas disse que o tempo que durou para eles responderem o e-mail da Pfizer oferecendo Viagra foi 10 minutos. Claro. Sim. O Luiz Fernando Veríssimo tem uma frase boa, ele fala assim, é melhor fazer humor, era melhor fazer humor na ditadura, sim, era melhor, mas mesmo assim eu prefiro uma democracia, né? Esse governo Bolsonaro é uma fonte de piadas, então é uma concorrência desleal, né? Ser humorista, a gente tem que competir com esses caras do governo, né? Essa família, essa gente que cerca, todo bolsonarista, ou o cara assassino, ou o outro lá que é pedófilo, meu, é todo dia, o outro que vai para a Ucrânia e começa a fazer piada sabe? Porra, é um show de horrores, e o show de horrores é a melhor coisa que existe para fazer humor, né? Assim, por isso que. Mas não é engraçado, a gente faz meme, é engraçado, mas é ao mesmo tempo trágico, né? Claro, não, o humorista que nem você fala do politicamente correto ensinado. Eu acho que o humorista tem que jogar tudo aí, porque o humor é uma coisa tão interior, é tão primária no ser humano que tentar controlar. Imagina fazer um manual de humor, não dá, sabe? Não dá. Sei lá, eu acho que em alguns exageros pode até existir a justiça, entendeu? Mas os humoristas estão aí para jogar isso aí tudo para fora. E quando a gente faz aquela piadinha de mau gosto, tudo às vezes até ridicularizando essa pessoa, entendeu? Bom, enfim, sei lá, é algo que não dá para. É que nem, sei lá, imagina regular uma relação sexual, que pode, não pode ali, não. Esse dedo no ânus não pode ter que ser no tempo, sabe? O peito, chupar o peito, morder, sabe? Todas essas coisas, né? É difícil você fazer o que pode e o que não pode. Bom, só para a gente terminar essa parte aqui, a gente já está terminando a nossa entrevista, passa rápido. Eu queria comentar contigo essa frase do Tom Jobim que você colocou no livro: viver no exterior é bom, mas é uma merda. Viver no Brasil é uma merda, mas é bom. E aí? O que você tem a dizer sobre isso? Tem muito isso. Você tem a declarar? Você está morando na Argentina, nem conta. Tem muito isso, né? Porque, na verdade, você vai para Paris ou para Londres, Nova York, Nova York, a Torre Eiffel, o Big Ben, que lindo! E essa serotonina toda gerada por essa nova imagem linda e perfeita, os parisienses, a língua francesa, não sei o quê. Passa um mês, se transforma em uma coisa banal, entendeu? E, na verdade, pois o que salva o Brasil tem isso ainda. O Brasil tem uma coisa de relação humana e calor humano que você não encontra muito em outros lugares. Muita gente volta da Europa. Você quer ir embora, todo mundo quer ir embora, mas acaba voltando por mais, sabe, problemas que o Brasil tem. Ele tem ainda uma coisa ali que é bacana, né? E a gente é brasileiro também, a gente se identifica com isso. Eu, quando viajo para o Brasil, ao atravessar a fronteira, já no avião, eu estava te falando, já reconheço as pessoas, né? E essa frase é ótima, porque é a frase porque o Brasil é um país de merda, digamos assim, uma economia de merda, uma sociedade meio complicada, mas é legal. E a Europa não, é aquela coisa tudo certinha e tal, assim, mas também tem um lado merda e tal. Exatamente. Bom, gente, a gente está chegando no final da nossa entrevista aqui com o Adão, e todo mundo que vem aqui traz 2 dicas culturais para vocês, e com o Adão não ia ser diferente. Ele trouxe, primeiro, uma série The In-Betweeners. Tem o cartazinho, né, Gui?
Essa série aí que está passando, acredito que no Prime, pelo menos foi o que eu vi aqui na minha pesquisa. Por que você indicou essa série, Adão? Olha, não é uma série. Se você leu mais de 3 livros na vida, não veja. Elas têm mais de 20 anos de idade, porque é o humor inglês de adolescente de periferia, assim, aquela coisa depreciativa, do cara virgem e tal. Mas é muito, sabe, sei lá, o cara chega na casa da namorada para primeira vez e vomita em cima do cachorro dela, umas coisas assim. Achei muito divertida. Eu poderia ter escolhido muitas outras coisas, mas, enfim, foi a que veio na cabeça mais rápido. E é legal, né? Eu acho assim, às vezes as pessoas querem que a gente assista televisão sempre aquela coisa cabeça e tal. Às vezes eu quero assistir bobagem para distrair, parar de pensar, né? Parar de pensar um pouco. Esse filme Granizo, por exemplo, eu postei e falei que tinha gostado, as pessoas, sabe, baixaram a lenha em mim, porque é um dos piores filmes argentinos. É um filme de entretenimento, às vezes eu gosto de Divertido, pensar, assisti, muito divertido. claro. Eu achei super divertido. A outra dica do Adão é o livro Vida, autobiografia daquela pessoa que sobreviverá a todos nós no planeta, Kitty Richards. Que mundo deixaremos para Kitty Richards, Adão e Turrusgaray? Olha, esse livro é o tipo do livro que você pega ele e não quer parar de ler, né? Esse é o primeiro sinal de que um livro é bom. Né? É muito bem escrito, e as histórias são muito boas e dá para ter uma coisa muito legal aí, enquanto ele é centrado assim. Claro que é uma pessoa que está escrevendo para ele, então acho que talvez ele tenha dado um tom, dando uma melhorada, mas ele sempre parece loucão, mas centrado. E a sacaneada que ele dá no Keith Richards é boa. No Mick Jagger é engraçado, né? Porque eles têm as tretas dele. E engraçado, né? Os Rolling Stones nunca funcionaram separados, né? Sempre quiseram se separar, mas nunca, quando se separavam, não dava certo nenhuma banda. Só funcionaram juntos, né? O que ele fala do Mick Jagger? Conta aí pra gente. Não sei, acho que em uma hora ele fala que o Mick Jagger, assim, primeiro ele falava que o Mick Jagger gostava de cocaína e ele não, era mais da heroína, né? Mas a outra é que ele falava que uma vez estava transando com uma mina, o Mick Jagger tinha pego uma mina dele e falou, mas o Mick Jagger tem pau pequeno e tal. Tirou onda. Não, chamou o Mick Jagger de bananinha. Não, é pior que o Mick Jagger ficou puto e tal, e o Keith Richards teve que se desculpar e tal. Adão, foi um prazerzão conversar com você. Muita saudade, viu? Vamos ver se a gente se encontra aí em Argentina ou no Brasil algum dia. Um prazer também voltar aqui, tá? Um beijo para você. Beijão. Tchau. Tchau, tchau. E o programão dessa semana fica por aqui. Semana que vem tem mais. Você já sabe que segunda-feira eu estou com a Adri e o Rovai no Fórum 11h30. E na sexta-feira seguinte vai ser feriado, mas eu vou fazer ao vivo, tá? É só essa semana que foi gravado, porque realmente não ia ter ninguém para vir aqui na sexta-feira. Dá paixão fazer programa ao vivo à noite. Um beijo a todos e todas e se inscreva no nosso canal.